Brasil sobe 5 posições no Índice de Desenvolvimento Humano e você vai ver ainda. STF julga denúncia contra Núcleo 4 da trama golpista. E ainda, Câmara pode votar urgência para aumentar número de deputados federais. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. A direção do INSS informou que abriu uma investigação interna sobre as entidades acusadas de fazerem descontos nos benefícios sem autorização dos aposentados e pensionistas. A devolução deve começar com o que já foi recuperado pela polícia. O governo federal iniciou nesta semana uma série de reuniões e medidas voltadas à definição de como será feito o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios, resultado de um esquema de fraude envolvendo entidades sindicais e servidores públicos. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que os valores destinados ao ressarcimento devem respeitar os limites do novo arcabouço fiscal. Segundo ele, a Fazenda não se opõe ao pagamento, mas defende que seja feito dentro das regras fiscais, independentemente da fonte, seja por revisão de gastos, uso do orçamento ou crédito suplementar. Uma das possibilidades avaliadas é o remanejamento de recursos do PAC e de emendas parlamentares que concentram grande parte do orçamento atual. Paralelamente, o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., declarou que o governo vai buscar primeiramente o ressarcimento junto aos conglomerados de empresas envolvidas nas fraudes. Caso os valores recuperados não sejam suficientes, a administração pública poderá arcar com o restante. Waller afirmou que o pagamento às vítimas deve começar nos próximos dias, conforme determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que exigiu agilidade no processo. A estimativa de impacto financeiro ainda gera divergências. Enquanto a auditoria da Controladoria Geral da União aponta um prejuízo superior a 6 bilhões, levantamento do INSS estima valores significativamente menores. Ambos os órgãos utilizam amostragens, dificultando a precisão sobre o total de aposentados afetados. O escândalo levou à abertura de 13 processos administrativos de responsabilização contra empresas apontadas pela Polícia Federal. 6 dessas entidades são consideradas fantasmas e seus sócios também devem responder judicialmente. A Advocacia Geral da União foi acionada para adotar medidas cautelares, incluindo bloqueio de bens com o objetivo de garantir o ressarcimento aos prejudicados. Segundo as investigações, houve liberação de descontos em massa pelo INSS sem autorização individual dos segurados. Há registros de beneficiários que foram filiados a mais de uma entidade no mesmo dia. A apuração também aponta o pagamento de propina a servidores do Instituto. Como resposta imediata, todos os descontos sindicais foram suspensos e o INSS planeja implementar mecanismos de maior segurança, como o reconhecimento facial e cruzamento de dados por geolocalização antes de autorizar qualquer novo desconto. A crise provocou mudanças na estrutura da Previdência Social. O ex-ministro Carlos Lupe pediu demissão na última sexta-feira após ser acusado de omissão por não agir diante de alertas sobre as irregularidades recebidos desde 2023. Em seu lugar, assumiu Volney Queiroz, também do PDT, que até então ocupava o cargo de secretário executivo da pasta. Queiroz se reuniu no fim de semana com o novo presidente do INSS, a ministra interina da Casa Civil, Miriam Belchior, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. O objetivo das reuniões foi alinhar as estratégias para o plano de ressarcimento excepcional, que deve ser apresentado ainda nesta semana ao presidente Lula. O novo ministro afirmou que proteger os aposentados e pensionistas é prioridade e que só será possível enfrentar a crise com trabalho conjunto entre os órgãos envolvidos. E o aumento no número de deputados deve retornar à pauta na Câmara dos Deputados na sessão de hoje. A pauta é uma proposta da deputada do União do Rio de Janeiro, Dani Cunha, que analisa o projeto de lei complementar de número 177 de 2023, com o intuito de ampliar o total de deputados federais. O tamanho das bancadas estaduais está em jogo. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal ordenou que o Congresso atualize até o dia 30 de junho deste ano a distribuição de cadeiras com base nos dados do último censo realizado pelo IBGE.
Significa que, de acordo com o censo demográfico, os estados que tiveram redução populacional perderão cadeiras na Câmara. E se o prazo da Corte não for cumprido, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral fazer a redistribuição. Só que a Câmara dos Deputados não quer que essa decisão seja responsabilidade do TSE. Então, na tentativa de resolver o impasse, quer aumentar o número de parlamentares para 527. Serão 14 a mais que hoje. Trata-se de um gasto adicional de cerca de 39 milhões e 100 mil reais por ano aos cofres públicos. O salário de um deputado hoje é de 46 mil reais por mês, pouco mais de 30 salários mínimos. E falando em salário mínimo, o novo montante de R$ 1.518 foi creditado pela primeira vez na conta do trabalhador brasileiro no mês de fevereiro. A quantia corresponde a um acréscimo de R$ 106, uma correção de 7,5%. Agora, voltando à proposta da deputada Dani Cunha de aumentar a quantia de parlamentares, esse número deverá ser repensado a cada 4 anos, de acordo com a atualização da estatística. Dani Cunha é deputada pela União no Rio de Janeiro, estado que está entre as 7 unidades federativas que perderiam vagas junto aos estados da Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Alagoas e Pernambuco. A previsão é que a pauta seja votada hoje. O Supremo Tribunal Federal não fala em aumento de deputados. Olha, deputados e senadores de oposição se mobilizam agora para protocolar o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar a fraude bilionária no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Além disso, temos ainda a possível votação de urgência do projeto, como nós vimos na reportagem, de aumentar o número de deputados. 2 assuntos que vamos tratar agora com a PhD em Direito pela USP, coordenadora e professora da FMU, Nathalie Wendel. Professora, muito bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade. Professora, vamos lá. Primeiro, com relação à CPI mista, o que pode, de fato, resultar essa CPI, professora? Já que as investigações, elas correm na Polícia Federal. E aí, eu queria emendar com uma outra pergunta, porque, assim, não seria uma tentativa de tumultuar, gerar engajamento por parte da oposição? Ou, na sua análise, é uma medida válida? Toda a CPI ela acaba sendo válida no sentido de aprimorar, né, entender os fatos. Então, ela é importante nesse sentido, até porque a própria questão do INSS, né, o escândalo que está sendo feito, ocorreu do INSS, ele é resultado aí de governos anteriores, né, não é um fato novo, conhecido. Já se teve aí, a partir de 2015, né, notícias dessas associações que têm um lobby muito forte no governo, né, e nos governos anteriores. Então, a gente está discutindo aqui desde Temer, Dilma, Bolsonaro e Lula, né, são governos ali que já enfrentaram esse tipo de discussão e precisa ser apurado, até porque o rombo ele é muito significativo, aí em torno de 6 bilhões de reais, e muita gente foi prejudicada. Então, precisa haver essa avaliação, precisa existir essa comissão própria, né, de investigação para ser avaliado, entender o que tá acontecendo. E, claro, né, a gente não pode ser leviano ao ponto de pensar que não vai ter implicações políticas, porque isso vai estar muito em pauta, né, vai ser um peso ali contra, né, o governo atual, mas que, infelizmente, né, vamos dizer assim, essa bomba acabou estourando agora e precisa ser resolvida, né, é um assunto muito urgente que envolve aí até a própria parte do orçamento público. Com certeza, né? É uma bomba mesmo, professora. Agora, sobre o aumento de deputados, professora, em 2023, o STF ele ordenou, né, que o Congresso atualize a distribuição das cadeiras com base nos dados do último censo do IBGE, só que não falou nada sobre aumentar o número de parlamentares. Olha só, atualmente, cada deputado custa cerca de R$230 mil, considerando esse valor apenas com gastos com salários, verbas de gabinete, cota parlamentar e auxílio moradia. Agora, considerando 513 deputados, o número total,
O custo médio é de 1 bilhão e 400 milhões por ano aos cofres públicos. Professora, se aumentar o número de cadeiras, adicionando mais 14 novos deputados, como a gente viu na reportagem anterior, o gasto anual adicional pode chegar, então, a 39 milhões de reais. Esse cálculo foi feito pelo Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar. O projeto é da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. E a pergunta que eu quero te fazer, professora, qual a necessidade de aumentar o número de cadeiras de parlamentares? Não seria imoral, antiético, diante do debate de corte de gastos públicos que tanto se fala? Existem dois lados dessa discussão, perfeitamente colocado por você, Tabata. O fato, né, de ter mais gastos, ele acaba sendo muito importante, tendo uma relevância muito grande no atual momento, que a gente busca uma maior austeridade fiscal e está com muita dificuldade em conseguir isso. E a partir do momento que você tem esse aumento dos custos e o aumento, né, das cadeiras aqui, você acaba dificultando o enxutamento, né, das contas ali da máquina pública. Então, isso torna-se uma dificuldade nesse sentido do ponto de vista fiscal, de fazer a política fiscal. Está muito complicado. Por outro lado, né, é importante destacar isso, né? A gente teve um censo que demorou a ser divulgado, que teve grandes dificuldades ali enfrentadas, uma baixa adesão da população. Ele já vem ali com essa defasagem, né, dos seus dados, então precisaria ter um censo mais apurado para verificar esse argumento de que é necessário um aumento das cadeiras ali parlamentares, no seguinte sentido, né? E aí é louvável, né, esse tipo de pensamento. Existe, muitas vezes, o que a gente chama de um déficit democrático, ou seja, os anseios da população, às vezes, têm dificuldade de serem representados ali dentro das duas câmaras, né, seja na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, para a gente poder sanar esse déficit democrático, esse anseio populacional, o primeiro passo era ter feito um censo ali que, de fato, representasse essa população. E a gente já tem uma dificuldade nesse aspecto. Né? Então, isso precisaria ser avaliado para que, efetivamente, a gente tivesse uma representação na Câmara dos Deputados. Perfeito, professora. Só adicionando uma informação, antes de encerrarmos a entrevista, que o que você disse é perfeito, é válido. Nós temos, né, a população tem que, de fato, cobrar os representantes que foram eleitos. E aí, só para adicionar uma informação, porque no primeiro semestre do ano passado, os deputados somaram 493 faltas. Então, imagina mais 14 novos deputados faltando e recebendo todos os auxílios e o salário exorbitante. Professora, muito obrigada pela análise, pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu te agradeço muito e até uma próxima. Até, muito obrigada, Tabata. Um ótimo dia. Nós acabamos de ouvir a análise da PhD em Direito pela USP, a coordenadora e professora da FMU, Nathalie Wendel. E veja a seguir, Brasil sobe 5 posições no Índice de Desenvolvimento Humano. E agora vamos ver como está o tempo em Maringá, no Paraná. Olha que lindo, 24 graus. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga neste momento a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 4, pela tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. O julgamento começou às 9h30 da manhã. Ao todo, o STF já tornou 14 pessoas réis por golpe de Estado. No Núcleo 4, a primeira turma formada por Cristiano Zanin, presidente, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia julgam os denunciados,
acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades. Fazem parte desse grupo Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da Reserva do Exército, Ângelo Martins de Nicoli, major da Reserva, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel, Marcelo Araújo Bormevê, policial federal, e Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus e um processo penal será aberto para verificar o grau de participação de cada um nos delitos. Caberá ao Supremo fixar a pena de cada um, de forma individual. Com foco na diplomacia brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma a agenda de viagens internacionais nesta semana, com o embarque rumo à Rússia prevista para hoje. Segundo interlocutores do governo, a viagem terá 2 objetivos principais: tentar colocar o Brasil como mediador do conflito entre Rússia e Ucrânia e o de passar o sinal de independência da política externa brasileira em relação a outras grandes potências mundiais. Como presidente do BRICS, o país passou a defender que o grupo participe de uma eventual negociação para um acordo de paz. A lista dos ministros que vão acompanhar o presidente ainda não foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. E olha só que preocupante, um estudo aponta que 29% da população brasileira são analfabetos funcionais, o que representa 3 a cada 10 pessoas no país. 3 a cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos ou não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco. O grupo de analfabetos funcionais corresponde a 29% da população, o mesmo percentual de 2018. Os dados são do indicador de alfabetismo funcional e acendem um alerta sobre a necessidade e importância de políticas públicas voltadas a reduzir essa desigualdade entre a população. Entre os jovens, o analfabetismo funcional, que representa a dificuldade de compreender textos simples, aumentou. Em 2018, 14% dos jovens de 15 a 29 anos estavam nessa condição. Em 2024, esse índice subiu para 16%. Segundo especialistas, o aumento pode ter ocorrido por conta da pandemia, período em que as escolas fecharam e muitos jovens ficaram sem aula. A pesquisa mostra que, mesmo entre as pessoas que estão trabalhando, a alfabetização é um problema. 27% dos trabalhadores do país são analfabetos funcionais. Até mesmo entre as pessoas com ensino superior, o índice é de 12%. Os dados apontam a necessidade de políticas públicas para garantir maior igualdade entre a população. O indicador de alfabetismo funcional voltou a ser realizado depois de 6 anos de interrupção, com mais de 2.500 participantes de 15 a 64 anos entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 em todo o país. Os Estados Unidos anunciaram uma espécie de assistência de viagem e o pagamento de $1.000 para os imigrantes que usarem o aplicativo do governo para se autodeportarem. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira o pagamento de $1.000 para os migrantes que usarem o aplicativo do governo para se autodeportarem. Essa quantia equivale a R$ 5.673. Também foi anunciada uma assistência de viagem aos migrantes. O Departamento de Segurança Interna lançou o aplicativo CBP Home para que comuniquem aos Estados Unidos a sua intenção de deixar o país. No comunicado, o Departamento Federal ressalta como uma oportunidade histórica a possibilidade de que os estrangeiros recebam assistência financeira e de viagem para facilitar seu retorno ao país de origem. O governo calcula que o uso do aplicativo vai reduzir os custos de uma deportação em aproximadamente 70%, até mesmo com o pagamento do incentivo. Segundo o governo, atualmente o custo médio para prender, manter a detenção e expulsar um estrangeiro em situação irregular é de $17.121, o que corresponde a R$ 97 mil. Desde o início do segundo mandato, em janeiro,
Trump tomou medidas drásticas para frear a migração e impulsionou uma campanha que incentiva estrangeiros em situação irregular a se autodeportarem. De acordo com dados oficiais, 11 milhões de imigrantes em situação irregular ou temporária estavam vivendo nos Estados Unidos em 2022. O Brasil subiu 5 posições no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado nesta terça pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IDH é um indicador criado pela ONU que mede o progresso dos países com base em 3 dimensões: expectativa de vida, acesso à educação e renda per capita. A pontuação do Brasil subiu para 0,786, em uma escala que vai de 0 a 1. Em 2022, o país obteve um IDH de 0,760. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Segundo o relatório, a melhoria do Brasil se deve principalmente ao aumento da renda nacional bruta per capita e à recuperação nos indicadores de saúde, com a expectativa de vida voltando a crescer após os impactos da pandemia de Covid-19. Apesar do avanço, o desempenho na área de educação continua estagnado. O tempo médio de estudo da população permanece abaixo da média dos países com IDH alto, o que ajuda a explicar por que o país ainda não figura entre os mais bem colocados do mundo. E agora nós vamos conhecer a capital da Finlândia, Helsinki. Localizada no sul do país, às margens do Mar Báltico, Helsinki é a capital e maior cidade da Finlândia, conhecida por sua alta qualidade de vida, planejamento urbano eficiente e forte compromisso com a sustentabilidade. É reconhecida ainda por seu ambiente inovador em tecnologia e design, sendo eleita como capital mundial do design em 2012. A cidade também abriga diversas universidades de prestígio e centros de pesquisa, tornando-se um polo de conhecimento no norte da Europa. E vamos abrir a câmera, então, para ver um pouquinho dessa cidade ao vivo. Olha só as imagens. Por lá agora são 17 horas e 54 minutos e faz 6 graus por lá, bem friozinho. A Finlândia é famosa por suas saunas e Helsinki não é exceção, viu? A cidade possui diversas saunas públicas e privadas, tornando-a um paraíso para os amantes de sauna. E no verão, Helsinki experimenta o fenômeno do sol da meia-noite até às 19 horas de luz solar. Já no inverno, os dias podem ter apenas 6 horas de claridade. E é considerado o país mais feliz do mundo, viu? Assim a gente encerra a edição desta terça. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você. A gente se encontra novamente ao longo da programação. Até!